Olá, igreja, graça e paz. É uma satisfação muito grande ter a sua companhia aqui conosco. Nós estamos começando mais um estudo bíblico. Você que nos acompanha aqui pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Após o estudo, você pode também pesquisar aí o nosso conteúdo em nosso canal e ver a quantidade de material que nós temos, que tem um objetivo: fazer Jesus conhecido. Então, procure aí no nosso canal todo o nosso conteúdo e você vai se sentir abençoado. Mas antes de nós continuarmos a série Esperança Viva, que está baseada na segunda carta do apóstolo Pedro, eu quero te fazer um convite muito especial. Participe conosco da nossa escola bíblica dominical. E nós temos um aviso muito importante que no próximo domingo a nossa escola bíblica dominical ela vai começar às 10h15 e não mais às 10 horas da manhã. Então nós vamos dar um prazo aí de 15 minutos a mais para que as salas consigam se organizar e assim nós iniciarmos o nosso estudo de escola bíblica dominical. Então a partir do próximo domingo, o novo horário da nossa escola bíblica dominical será às 10h15. E lembrando que a nossa escola bíblica ela vai até às 11h30. Então nós tivemos essa mudança aí no nosso horário. Então fique atento e participe conosco. Nós vamos continuar a série Esperança Viva, que está baseada na segunda carta do apóstolo Pedro. E eu gostaria de ler em 2 Pedro, capítulo 5, versículo 10, que nos diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Meus irmãos, o apóstolo Pedro, ao escrever essa segunda carta, ele também tem como objetivo alertar a igreja contra os falsos mestres. Não só Pedro, mas também os demais apóstolos, ao escreverem algumas cartas do Novo Testamento, eles falaram sobre o perigo dos falsos mestres. Infelizmente, havia naquela época muitos falsos mestres distraindo o povo de Deus, mudando o Evangelho de Cristo. E nós sabemos que essa realidade ela não mudou. Ainda hoje, no século XXI, nós precisamos conviver com situações como essas, de falsos mestres que se levantam aparentemente pregando o Evangelho, aparentemente falando de Cristo, mas quando você vai descobrir, quando você se aproxima, você percebe que ali está sendo pregado um outro Evangelho e está sendo falado de um outro Cristo e não o Cristo real, verdadeiro, o nosso grande e único Salvador. Nós precisamos então pensar sobre isso. Como que nós podemos nos proteger contra os falsos mestres? O apóstolo Pedro aqui nos diz que nós devemos procurar com diligência cada vez maior confirmar a nossa vocação e eleição. Você sabe que você foi vocacionado por Deus. Você foi chamado por Deus. E esse chamado só ocorreu na sua vida porque você é um eleito de Deus ou uma eleita de Deus. Você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Nós cremos na doutrina da eleição. Nós cremos que antes de Deus criar os céus e a terra, Deus já havia escolhido o seu povo, escolhido os seus filhos. E aprove a Deus, no tempo certo, nos chamar, nos vocacionar. E esse chamado abriu as portas do nosso coração. Nos rendemos ao Evangelho. E esse Evangelho mudou a nossa vida naquele momento e tem mudado a nossa história dia após dia. Esse é o Evangelho da graça, que nos transforma de dentro para fora, que muda a nossa caminhada, transforma a nossa história. Mas é importante nós procurarmos, como bons discípulos de Jesus, com diligência, com atenção cada vez maior, confirmar essa vocação. E como que nós podemos confirmar essa vocação?
vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo, testemunhando de Cristo, obedecendo a palavra, não sendo apenas um ouvinte das Escrituras, mas um praticante, alguém que pratica a palavra de Deus, que obedece os valores do reino dos céus, para que assim nós não venhamos tropeçar em tempo algum. Há muitas pessoas que não firmam a sua caminhada com Cristo, não estabelecem o compromisso de viver para a glória de Deus. E por esse motivo e tantos outros acabam tropeçando em algum pecado, em alguma situação, se afastando do Criador. Uma vez que você desobedece a Cristo, você se afasta da presença dele. E você corre o grande perigo de se tornar uma pessoa vazia, uma pessoa que vai procurar preencher o seu coração com tantas outras coisas. Se você não quer tropeçar em coisa alguma, se você quer viver de modo digno do Evangelho, se você deseja caminhar em direção à glória de Deus, então preste atenção na forma como você está vivendo. Busque o compromisso de andar com Deus. Firme a sua caminhada em Cristo, que é a rocha. Viva para a glória do Senhor. É certo que nós devemos tomar muito cuidado enquanto nós estamos peregrinando aqui nesse mundo. Enquanto você está ouvindo do Evangelho, enquanto você quer caminhar em direção a Cristo, há um perigo que pode surgir na nossa caminhada. E esse perigo é os falsos mestres, aqueles que se levantam para pregar um outro evangelho. E essa é a luta da igreja no passado e é a luta da igreja também no presente. E vai ser também a luta da igreja no futuro, porque os falsos mestres, eles não vão deixar de surgir. O próprio Jesus, ao pregar o sermão que fala sobre os princípios das dores, os últimos acontecimentos, o que iria acontecer antes da sua segunda vinda, ele disse que muitos viriam anunciar o Evangelho, apresentariam como homens de Deus, mas na verdade não são. E o que está preparado e reservado para eles é o lago de fogo. Como disse Jesus, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Que no nome de Jesus, que você possa ficar atento a homens e mulheres que surgem no seu caminho para falar a respeito de Cristo. Ah, pastor, mas essa deve ser a nossa preocupação. Todas as pessoas, quando falam de Cristo, não falam com uma boa iniciativa, não falam com uma boa intenção. Queridos, não são todas as pessoas que falam de Cristo com boa intenção. Muitos são usados pelo inimigo das nossas almas. Como diz o apóstolo João, é usado pelo grande anticristo. E o anticristo, ele tem os seus discípulos por aí, que tem como papel enganar a igreja de Cristo, distrair o povo de Deus. E o apóstolo João, ele vai dizer que os falsos profetas, os falsos mestres, eles agem com dissimulação. Esse é o comportamento deles, de uma maneira furtiva, camuflada, secretamente. Eles agem de forma sorrateira. Chegarão ao ponto de renegarem o soberano Senhor, como diz o apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 19. Os falsos mestres, eles transmitem heresias destruidoras, como Pedro vai dizer no capítulo 2 da sua segunda carta. O resultado desse engano provocado pelos falsos mestres à igreja é que muitos serão enganados, o caminho da verdade será infamado, ou seja, desacreditado. O evangelho se tornará algo sem credibilidade.
É isso que os falsos mestres fazem. Ao anunciarem uma heresia destruidora, fazem com que o evangelho seja desacreditado. Faz com que o real evangelho, o real de Cristo, seja visto como algo sem credibilidade. Olha o perigo, olha qual que é o objetivo dos falsos mestres. É certo que jamais eles vão destruir o evangelho de Cristo, porque o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas nós sabemos as dificuldades, os prejuízos que os falsos mestres podem trazer para a igreja, para o reino de Deus. E eles são motivados pela avareza. A motivação deles é o dinheiro, é o poder, é controlar as pessoas. Os falsos mestres têm como objetivo o comércio, a fé deles é a exploração. O intuito deles não é pregar o evangelho de Cristo, mas é extorquir o povo de Deus. Eles não estão aqui para ajudar a ovelha a caminhar. Pelo contrário, eles estão interessados na lã da ovelha. Eles querem tosquear as ovelhas, tirar das ovelhas, as ovelhas que estão no bom caminho, tudo aquilo que elas têm. O juízo de Deus será certo sobre eles. Deus é um Deus de justiça, assim como Deus exerceu juízo sobre os anjos, quando Lúcifer se revoltou e levou consigo uma parte dos anjos dos céus e que hoje os servem, assim será também o juízo sobre os falsos mestres. O exemplo do mundo nos dias de Noé, Deus manifestou justiça, a palavra de Deus se cumpriu. O exemplo de Sodoma e Gomorra, cidades que estavam perdidas na depravação, e Deus exerceu juízo sobre aquela cidade, sobre aquele povo, e assim será contra os falsos profetas. Haverá um juízo de Deus sobre todos aqueles que anunciam um evangelho falso. Aqueles que se dizem pregadores da palavra de Deus e não são. Aqueles que têm como objetivo transformar a fé num produto, transformar o púlpito num balcão e transformar a igreja num shopping. Haverá juízo de Deus sobre essas pessoas. Deus há de exercer esse juízo. Talvez você já tenha visto muitos falsos mestres por aí e você se pergunta até que ponto eles vão. Não sabemos até que ponto eles vão. Nós sabemos que muitos vão fazer de tudo para enganar as pessoas. Mas eles não vão escapar do juízo de Deus, da condenação de Deus. Os falsos mestres são reconhecidos por suas obras e naturezas. Eles são arrogantes e avarentos. Eles andam segundo a carne e em paixões. São implacáveis e insubmissos. São infamadores, blasfemos. São insaciáveis em suas luxúrias e pecados. São filhos malditos. São extraviados do reto caminho. São como fontes sem águas, escravos da corrupção. São apóstatas. Ao invés de serem ovelhas, eles são porcos, porque eles já conheceram o evangelho, eles já sabem o que é certo e o que é errado, mas eles transformam o certo naquilo que é condenado por Deus. Eles inventam um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Como pessoas assim, eles ainda andam enganando a igreja, o corpo de Cristo. O que isso tem a ver com a sua vida? O que essas instruções de Pedro aqui na sua segunda carta tem a ver com você? Primeiro que se você é um discípulo de Jesus, você precisa saber discernir espiritualmente quem é de Deus e quem não é de Deus. Você precisa discernir quem é um verdadeiro profeta e quem é um falso profeta. Porque essas são as características que definem um falso profeta.
E você, como discípulo de Jesus, você precisa ficar atento. Você precisa prestar atenção em todas as pregações, em todas as palavras que você ouve. Você precisa ser como o povo de Bereia, que lá no livro de Atos dos Apóstolos, eles conferiam o que os apóstolos pregavam e ensinavam. Você precisa conhecer as Escrituras para que você não caia na armadilha dos falsos profetas, dos falsos mestres. É importante você conhecer a palavra de Deus. Em segundo lugar, você, como bom discípulo de Jesus, você precisa saber qual caminho andar, para onde percorrer. Você precisa percorrer o caminho onde a Bíblia Sagrada é pregada, e não o testemunho humano, e não as histórias humanas, mas o que vai transformar a sua vida é a palavra de Deus, não é a voz de homens. Não é a religião que vai transformar a sua vida, é tão somente as Escrituras. É por isso que nós cremos que tudo aquilo que Deus quer revelar ao homem já está revelado aqui na sua palavra. Nós já temos a revelação de Deus. Não há necessidade que nada seja acrescentado às Escrituras, porque tudo que eu e você precisa para continuar a caminhada, para viver para a glória de Deus, para ser um crente genuíno e verdadeiro, nós já temos que é as Escrituras. Então se apegue à palavra de Deus, conheça a palavra de Deus e se esforce a cada dia para estudá-la, para conhecê-la e para compreender através da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Nós estamos ficando por aqui. Na próxima semana nós vamos continuar a série Esperança Viva e eu espero que essas palavras possam te instruir, apontar o caminho no qual você deve andar, para que jamais você venha se afastar da verdade de Deus, das Escrituras Sagradas. Vamos orar, ore comigo onde você está, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a igreja do Senhor Jesus. Querido Deus, muito obrigado por esse tempo de estudo da Tua Palavra. Peço ao Senhor que abençoe o Teu povo, que o Senhor continue fortalecendo a Tua igreja, que nós sejamos homens e mulheres que conheçam a Tua Palavra, ó Deus, que se dedicam, ó Deus, no conhecimento do Senhor. Fique conosco, ó Deus, e continue nos fortalecendo. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, tenha um bom restante de semana, que a glória e a paz de Deus esteja sobre a sua vida, te guardando e te livrando de todo mal. Um forte abraço e até logo.